Vladimir Medeiros é formado em Direito, é professor na Academia de Polícia e desde 2014 é o delegado titular na Delegacia de Polícia de Canela. Nesta entrevista, vamos falar sobre a criminalidade em Canela, o trabalho com relação à violência contra a mulher, a venda irregular de terrenos, golpes na internet, denúncias no auxílio emergencial, entre outros assuntos. Vem com a gente. Delegado Vladimir Medeiros, satisfação conversar com o senhor e poder trazer um pouquinho das atividades que acontecem aqui na Delegacia de Canela, fazer um resumo de todo o trabalho. A gente sabe que são muitas tarefas, tem muitos casos em andamento e a gente gostaria de começar esse bate-papo, delegado, falando sobre, evidentemente, uma das grandes preocupações da sociedade, que é a criminalidade. E aqui há um ponto muito positivo de destaque da Delegacia de Canela, que é o alto índice de resolutividade dos acontecimentos. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Tranquilo. Meu cumprimento a todos. Satisfação também poder estar conversando hoje aqui sobre as atividades da Polícia Civil. Em relação eu sempre digo que em relação aos nossos índices de criminalidade, ou seja, se a gente tem muito, se tem médio, claro que a gente gostaria de dizer que não há crime nenhum. A gente sabe que é da natureza do ser humano, infelizmente, que as práticas criminosas aconteçam. O que eu digo sempre é que a gente precisa ter uma resposta rápida, eficiente, para que, primeiro, esses fatos que aconteçam tenham responsabilização, ou seja, aqueles efetivamente vão presos, possam ir presos, mas também que fique muito claro que aqui na cidade, quem praticar esses delitos não vai ter uma vida fácil, né? Vai certamente acabar no presídio. E prova disso é que o nosso presídio hoje justamente não tem lugar mais para nenhum preso, tá? Muito acima da lotação normal. Mas bom, eu claro que preciso ver os índices da cidade, comparar com cidades próximas, cidades mais ou menos do mesmo tamanho, e eu digo que embora os índices de criminalidade sejam acima do que nós gostaríamos que fossem, quando nós olhamos tecnicamente, em cima desses números, nós vemos que fatos graves, Canela vivencia, tem menos do que a média das cidades de seus tamanhos. Então, se a gente comparar uma cidade com mais ou menos 50 mil habitantes, seja na fronteira, seja mais próximo da região metropolitana, Canela ainda tem índices positivos, né? Eu destacaria principalmente no que diz respeito àqueles fatos mais graves. Homicídios, roubo à mão armada, roubo em estabelecimento comercial, roubo a pedestre. Esses números são menores do que a média das cidades mais ou menos do mesmo tamanho de Canela. Mas, de novo, claro, eu queria que esses números fossem ainda menores. Mas se eu posso destacar alguma coisa de positivo, é que nos fatos graves em Canela, nós temos índices de solução. Então, as investigações que efetivamente descobrem quem são os autores, investigações que efetivamente prendem os autores, nós temos índices excelentes. Não são bons nem muito bons. São, de verdade, excelentes, na medida em que homicídios nós temos praticamente 95% das investigações com prisão, com indiciamento, então inquéritos em que a gente descobre quem são os autores, e da mesma maneira, os fatos mais graves, o roubo com arma de fogo, roubo com faca, roubo a pedestre, esses também no índice na base de 90% a 95%. Então eu sempre digo, matou em Canela, roubou em Canela, a Polícia Civil acaba, de uma maneira ou outra, descobrindo quem é. Delegado, a gente fez um levantamento breve do que aconteceu nesse ano comparativamente com aquilo que aconteceu no ano passado. No ano passado a gente tem os números aqui de 11 homicídios, foram 12 mortes, né? E maioria deles, até busco para esclarecer, relacionados à criminalidade, tráfico e tal. Esse ano a gente tem um número de 5 e a maioria deles não ligado ao tráfico. Então há uma mudança de perfil. Claro que isso também foge ao controle da Polícia Civil, porque acontece lá fora, né? Mas chama a atenção que
nesses casos, mesmo, eu acho que relacionados ao tráfico, daqui a pouco pode dar um pouquinho mais de trabalho na investigação, ou não, né? Mas a maioria desses casos que aconteceram esse ano também já praticamente todos solucionados. Sim, primeiro assim, quando a gente fala de homicídio, eu sempre digo assim, a equipe da Polícia Civil de Canela, acontecendo um homicídio, nós paramos tudo e leve o tempo que levar, nós precisamos esclarecer aquele fato e entender quem foi o autor, responsabilizar, efetuar a prisão. É o que nós temos aqui dentro da equipe de investigação na Polícia Civil de Canela. Então, homicídio, prioridade número 1. De fato, nós temos uma média que vai ali entre 5, 6 homicídios por ano, se a gente levar em consideração os últimos 10 anos, 4, 5, 6, 7 homicídios por ano. Essa é a média. Mas no ano de 2019, nós tivemos 11 homicídios com 12 mortes, porque um deles foi o que a gente chama de um duplo homicídio. E além de nós termos, então, esse aumento no ano de 2019, nós também tivemos uma mudança no perfil. E realmente, dos 12 mortos, praticamente todos, para não dizer 100%, mas praticamente todos, com o envolvimento das vítimas no tráfico de drogas. Então, aquela guerra entre grupos criminosos, seja por dívida, seja porque querem ganhar terreno e ganhar mercado ilegal de venda de drogas, as execuções aconteceram. Eu comparo, por exemplo, 2019 com 2018. No ano anterior, nós tivemos 6 homicídios, sendo que dos 6 homicídios foram 3 feminicídios. Isso. Então, a morte de uma mulher pelo companheiro ou ex-companheiro, então a gente tem um feminicídio. Para nós é gravíssimo, evidentemente. Então a gente pensa, uma vítima sem envolvimento criminoso, que sofreu na mão de um agressor, talvez por meses ou por anos, e vem a falecer. Então, claro que eu não quero comparar mortes, mas para dizer que nós tivemos um perfil de vítimas diferente no ano de 2018 e 2019. 2019, de fato, ligado à questão do tráfico de drogas. Delegado, nessa linha do feminicídio, aqui em Canela, a delegacia tem um trabalho que é direcionado para a violência contra a mulher. Eu acho que até a Polícia Civil no Rio Grande do Sul tem a Operação Marias, né? E tem um trabalho muito forte também desenvolvido aqui em Canela nesse sentido, não é? Sim, nós temos o privilégio de poder contar na cidade de Canela com um posto policial para mulher da Delegacia de Polícia. Então nós temos assim, em Canela um espaço separado para atendimento unicamente a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então os casos de Maria da Penha são atendidos no posto policial da mulher por policiais, funcionárias, estagiárias, todas mulheres, para fazer justamente um atendimento especializado, prioritário, de maneira a que a mulher vítima possa se sentir à vontade de relatar todas as agressões que sofre. E mais ainda, o combate à violência doméstica tem sido uma diretriz, tem sido um tema cada vez mais presente no âmbito da segurança pública. Então, desde que principalmente veio a Lei Maria da Penha, há um pouco mais de 10 anos, esse tema tomou uma nova proporção, justamente para que as mulheres não sofram caladas, não permaneçam sofrendo as agressões e possam justamente procurar a polícia para registrar a ocorrência. E eu digo muito tranquilamente que é muito efetiva a lei, na medida, primeiro, em que avançou quando trouxe a possibilidade de medidas protetivas para essa mulher, e essas medidas, por lei, em poucos dias, 3, 4 dias, já tem uma decisão do Poder Judiciário, por exemplo, afastando o agressor do lar, proibindo o agressor de frequentar determinados locais ou de se aproximar da vítima ou dos familiares, ou manter contato, seja por WhatsApp. Então, em 3, 4 dias, do primeiro momento em que a vítima entrou na delegacia, o Poder Judiciário já faz uma decisão proibindo o agressor. E mais ainda, descumprindo essa medida, a chance desse agressor ir preso é muito grande. E nós temos prisões
acontecendo praticamente toda semana aí, de agressores que acham que não dá nada, vão continuar descumprindo as medidas protetivas, ameaçam, perturbam, visitam, incomodam as vítimas ou na residência ou nos locais de trabalho e acabam sendo presos. Existe um aumento na frequência de denúncias? As mulheres estão procurando mais sua proteção, seu direito? Nós vemos por vezes alguns ciclos, tá? Mas a gente sempre tem que ver sob a perspectiva o seguinte: se me perguntarem quantos registros de violência contra a mulher existiam na delegacia de Canela há 20 anos, eu vou dizer que talvez 0. Né? Registros, muito poucos. Registros. Mas hoje, com toda a questão da lei protegendo a mulher, da Lei Maria da Penha, desse tema está sendo discutido, as mulheres procuram mais os órgãos policiais para denunciar essas agressões. Então os registros nos últimos anos aumentaram, sem dúvida, mas muito por conta de que antes sofriam caladas e agora procuram a polícia. Nesse período de pandemia, nós esperávamos que fosse haver um aumento muito grande no registro de casos de Maria da Penha. Inicialmente não houve um aumento, mas depois sim aumentou um pouco. Aumentou um pouco. Esse foi tema, inclusive, de algumas pautas ali no Integração, por conta justamente dessa preocupação, né? O isolamento, fica em casa. Em alguns lugares a gente acompanhou notícias de que houve uma elevação, tipo, vamos buscar saber como é que estava em Canela, e realmente aqui tranquilo. Mas evidentemente que se prolongou demais também esse tempo de isolamento. Né? Aumentou o convívio, né? As pessoas dentro de casa, e aí aumentou também a questão das agressões. Nesse tempo de pandemia, delegado, das ocorrências que te envolvem aqui na delegacia, o que mais tem tido índices que se elevaram? Se nós falarmos, vamos lá, em mais ou menos 100 dias, né, de pandemia vivenciada, de distanciamento, isolamento social, nesses 100 dias, eu diria que nos primeiros 50 houve uma diminuição em todos os índices, tá? Então os crimes patrimoniais, furtos, roubos, todos eles diminuíram, mas agora nessa segunda metade, por assim dizer, nesses últimos 50 dias, nós observamos um aumento em alguns crimes, principalmente de furtos e alguns roubos não tão graves. Mas assim, sempre que eu falo para diferenciar o furto do roubo, o roubo é quando tem violência, quando tem grave ameaça. Então o roubo é quando machuca a vítima, a agressão física, quando usa uma faca para ameaçar, quando usa uma arma de fogo, um revólver, uma pistola para ameaçar. Nos últimos dias nós vimos aumentos então nos furtos e nos roubos. Mas eu digo assim, se por um lado negativamente nós temos o aumento desses índices, eu falo com muito orgulho que todos eles, não é um ou outro para trás, todos os fatos graves de crimes patrimoniais estão solucionados em Canela. Nós tivemos roubo a um senhor que vende algodão doce em via pública, então já todos identificados com pedido de prisão. Roubo a um senhor que vende sanduíche na rua, todos identificados com pedido de prisão. Nós tivemos 2 roubos a postos de gasolina identificados com pedidos de prisão. Tivemos outros furtos um pouco mais graves também identificados com pedido de prisão. Então, se de um lado negativamente houve o aumento desses índices, pelo menos positivamente nós temos a solução por parte da Polícia Civil. Destacando também o trabalho da Brigada Militar, que no período também foi bastante intenso no combate a essa criminalidade. Eu ia questionar, inclusive, delegado, essa questão com relação Polícia Civil, Brigada Militar, que em algumas divulgações, até para o pessoal aí esclarecer, né, a gente recebe muito material da delegacia, material informativo sobre os casos mais recentes. E nos últimos dias a gente percebeu essa citação, né, de um trabalho, de certa forma, até em sintonia com a Brigada Militar lá fora. As atribuições, a atividade de cada uma das polícias, a Polícia Civil e a Brigada Militar,
são atividades diferentes. Certo. A Brigada Militar trabalha com a garantia da ordem na rua, então por isso que é com farda, evitando que o crime ocorra. No momento que ele ocorre, a investigação é feita por parte da Polícia Civil. Então, digamos, de maneira mais simples, a Brigada Militar busca evitar que o crime aconteça, Isso. e a Polícia Civil, depois que aconteceu, tem que identificar quem é o autor e prender. Basicamente, essa é a diferença. Mas é claro que as duas polícias trabalham com troca de informações, porque conhecem muito bem a nossa criminalidade. E eu digo assim, eu sempre digo, não existe bandido novo. O que eu quero dizer, claro que é uma retórica aqui, que são sempre os mesmos, ou grande maioria das vezes, nós temos sempre os mesmos investigados, né? Porque praticaram um delito, praticaram outro, vão preso, cumprem pena, termina de cumprir pena, retornam ao convívio, voltam a praticar novos delitos, e a gente então conhece muito bem quem são os nossos investigados, que, de novo, são sempre, ou boa parte do tempo, os mesmos. Então essa troca de informação, esse trabalho conjunto, Polícia Civil e Brigada Militar, é muito importante para isso. Esse fato de serem basicamente sempre os mesmos, de alguma maneira, facilita o trabalho investigativo da Civil? Talvez por um lado possa facilitar, porque nós conhecemos como cada um age, mas por outro lado pode ser um retrabalho, como a gente diz, né? Tem que prender de novo. Eu não acredito que se prenda pouco. Tá? A prova disso é que o nosso presídio hoje tem muito além do que suportaria o número de presos, mas claro, nenhuma prisão é para sempre, alguns permanecem alguns meses, alguns anos e retornam. Então é nesse sentido que há um novo trabalho por parte da Polícia Civil em cima daqueles que, depois de soltos, voltam a praticar delitos. Delegado, mudando um pouco de assunto, a delegacia ela abriu um inquérito, está investigando o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. E aí a questão, tem listas circulando aí em grupos de WhatsApp, pessoas que, de certa forma, recebendo irregularmente o benefício, ou que estão na lista, muitos nem sabem, enfim. Como está andando essa investigação? Há alguns dias, a Polícia Civil de Canela recebeu diversas informações anônimas, todas elas dando conta de fato de que algumas pessoas teriam na cidade recebido, possivelmente de forma irregular, esses benefícios, ou seja, não tinham direito, mesmo assim, sabendo que não tinham direito, preencheram os dados no aplicativo com dados não verdadeiros, justamente ali porque o aplicativo pergunta qual é a renda do companheiro, do cônjuge, renda familiar, e teriam então recebido, conforme as informações que a gente recebeu, esse benefício de forma irregular. No primeiro momento, a Polícia Civil compilou todos esses dados, inclusive em relação aos nomes citados. Eu digo que em cerca de 15 nomes foram repassados à Polícia Civil, que procurou no portal de transparência a lista oficial para, primeiro, verificar se esses nomes faziam parte ou não dos recebimentos. Num segundo momento, agora, no meio do mês de junho, a Polícia Civil no estado inteiro fez uma grande operação para capturar foragidos que teriam feito pedido de auxílio emergencial. Essa ação também ocorreu no município de Canela, em razão dos foragidos cadastrados com endereços aqui na cidade. Nesse mesmo dia da operação, a Polícia Civil firmou um posicionamento institucional de que a investigação em relação às fraudes no recebimento deveriam ser investigadas pela Polícia Federal. Então, tratando-se de um posicionamento institucional de que seria crime federal, a Polícia Civil de Canela fez a remessa do inquérito daqui à Polícia Federal. Então, hoje, nós não temos investigação em andamento na Polícia Civil de Canela,
porque o inquérito foi daqui remetido para a Polícia Federal. A delegacia ainda acolhe alguma denúncia ainda? Toda e qualquer informação, sempre que for em relação a qualquer crime, inclusive de fraude no recebimento, pode ser encaminhada aqui à Delegacia de Canela, que nós faremos o encaminhamento para apuração por parte da Polícia Federal. Delegado, nos últimos dias também houve a divulgação de um trabalho onde finalizou-se 5 indiciamentos, que é um trabalho do Cartório de Combate à Corrupção aos Crimes contra a Administração e Lavagem de Dinheiro. E um dos casos que mais chamam a atenção é com relação ao loteamento irregular ali na Vila Miná. E aí, finalizado o inquérito, pergunto, sem citar nomes, né, evidentemente, em valores que se movimentou, foi-se apurado alguma quantia que se apurou nessa prática? Bom, primeiro, eu imagino que o jornal seja muito questionado porque não divulga nomes. Sim. Né? E talvez aqui seja uma oportunidade para dizer que não é porque o jornal não quer ou porque a Polícia Civil não quer. Correto. É por só uma questão legal. A lei determina, a lei manda que não sejam divulgados nomes. E, então, imagino que vocês sejam muito questionados em relação a isso. Inclusive, delegado, eu anotei essa pergunta mais para o final da entrevista te questionar, para saber a tua opinião a respeito dessa lei. Podemos tocar no assunto sem problema. E, bom, nós temos aqui em Canela também um cartório especializado, que é o Cartório de Combate à Corrupção, justamente que faz investigações de corrupção em sentido amplo, crimes contra a administração pública, então crimes contra o poder público, envolvendo o poder público, e também a lavagem de dinheiro. O cartório já encerrou cerca de 100 investigações, tá? Então a gente tem compilados esses dados. Nos últimos dias, o cartório conseguiu se concentrar na finalização de alguns inquéritos bastante importantes, e esses inquéritos, primeiro, costumam ser muito complexos, né? Chegam a ser 5, 6, 10 volumes, muitos documentos, perícias, questões contábeis de valores que são repassados de um lado ou de outro. E uma das investigações foi justamente um loteamento irregular, que foi formalizado, feito no município nos últimos anos, e a gente sabe que a questão habitacional é muito problemática. Sim. Na medida, primeiro, é crime parcelar terrenos, fazer um loteamento sem autorização. Então, se não tem autorização da prefeitura, meio ambiente, obras, eu não posso pegar um terreno maior e dividir em 2, 3. É crime. É crime. E com pena alta. E mais ainda, quem compra esse terreno é vítima porque não consegue regularizar esse documento, esse terreno, paga valores às vezes que vão 30, 40, 50 mil reais um terreno desse, que não tem uma matrícula, que não está no cartório, que tem dificuldade ou não consegue ligar de forma legal água, luz, tá? Então, esse é um grande problema. Não consegue escriturar? Não consegue escriturar, não consegue botar no próprio nome. As pessoas, às vezes, acham que porque tem um documento assinado pelo vendedor, isso valeria como título, como prova de que é dono, o que não é verdade, enfim. E foi feito, então, foi feita uma investigação ali e apurado que, de fato, um loteamento com quase 50 casas foi construído ao longo dos anos, e essa investigação terminou com a responsabilização de 3 pessoas. Todos servidores públicos ou incluindo? Não, incluindo questão de servidor público também, não todos. Tá. Nós verificamos que no curso da investigação foram apreendidos IPTUs, carnês de IPTUs que não eram autênticos, que não eram verdadeiros, porque as pessoas, então, entendiam que estavam pagando IPTU, o que na verdade não é IPTU, porque IPTU se paga para a prefeitura, né? O que não era o caso. Então, também isso foi apurado no curso da investigação. E essa situação, ela não aconteceu só ali na Vila Miná. Tem também uma operação da delegacia que apura e investiga outras situações em outros locais de Canela. Sim, na verdade, essa é uma ação permanente da Polícia Civil de Canela, em que nós buscamos ver quem são os principais vendedores de terrenos irregulares
E já há alguns anos no município, nós efetuamos algumas prisões, fizemos diversas apreensões por conta dessa prática. De novo, em vários locais da cidade, nós temos praticamente bairros conhecidos que dão nome a loteamentos que são irregulares. E eu sempre digo, as pessoas que ali estão podem de alguma maneira ser vítimas, justamente porque pagam valores que não são baratos para alguma coisa que, em verdade, não é deles, não lhes pertence. Delegado, um outro assunto, a tecnologia ela nos traz um leque muito grande de facilidades, mas também para a delegacia é sinônimo de muito mais trabalho por conta da montoeira de golpes que se tem hoje em dia. Claro que quando a gente fala de tecnologia, questão da comunicação, é o WhatsApp, é rede social, é computador, é internet, isso acaba sendo de alguma maneira também meio para que os criminosos que praticavam os estelionatos, as fraudes, os furtos no mundo não virtual agora possam também fazer esses mesmos delitos através de computador, através de WhatsApp, Facebook. A Polícia Civil entregou à comunidade nessa semana um manual buscando orientar como é que cada vítima pode se proteger. Ali a gente tem orientação para diversos delitos. Hoje é muito comum, por exemplo, quando uma vítima coloca alguma coisa para vender em um site de vendas. Coloca para vender um produto, um veículo. Aí um comprador, geralmente de fora da cidade, se mostra interessado no produto. Às vezes é um produto de R$300, às vezes é um videogame de R$1.000, às vezes é um carro de 15, 20 mil reais. E aí o comprador vem, mostra um TED que não é verdadeiro, um comprovante de transferência bancária que não é verdadeiro, manda por WhatsApp, a vítima olha aquele TED ali na tela do telefone ou no e-mail, acredita que é verdadeiro, entrega o bem. Entrega uma gaita, entrega um computador, entrega o que for. E aí, claro, esse valor nunca vai entrar na conta da vítima porque aquele comprovante ali é falso. Às vezes o comprador vai ao banco e faz o pagamento com um cheque sem fundos ou com envelope vazio, preenche ali durante o depósito todos os dados dizendo R$2.000, só que o envelope está vazio. E aí no outro dia, quando o banco vai verificar para fazer esse depósito, abre o envelope, está vazio, e é claro que esses valores não vão ser compensados na conta da vítima. Mas a vítima já fez a entrega do videogame, da gaita, do que for. Então assim, a nossa orientação sempre na hora de ser feita uma venda por internet, só faça a entrega do bem no momento em que considerar ali dentro da conta o dinheiro vivo recebido. Então, se efetivamente aquele valor estiver disponível, não pode bloqueado 24 horas, bloqueado 48 horas, a compensar ou olhar um TED, não, tem que ir na conta, se necessário conversar com o gerente, perguntar, recebeu, entrou um valor, vai lá no banco, conversa com o atendente para ver se o valor efetivamente entrou na conta e aí sim faz a entrega do bem. Mais ainda, esses criminosos, para conseguir levar os produtos sem pagar, geralmente chegam na vítima depois de horário bancário. 5 da tarde, 6 da tarde, sexta-feira de tardezinha, chovem os golpes. Sábado, e do outro lado lá, o comprador, o criminoso, sempre contando uma história. Né? O estelionatário, como a gente sabe, é bom de conversa. Não, porque eu preciso entregar, porque é hoje o aniversário da minha filha, porque ela está esperando. Às vezes, lá do outro lado, o criminoso mente que é alguma autoridade, você faz passar por algum tipo de autoridade para intimidar a vítima a efetivamente entregar o bem. Isso acontece muito. E o que tem acontecido muito ainda, essas práticas são realizadas por criminosos presos. Então, quando tem acesso a celular dentro do presídio, tem bom tempo livre para poder fazer essa prática a diversas pessoas. Maravilha. Delegado, sua opinião com relação à lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade veio num momento atropelado, tá? Embora ela tenha a intenção de fazer a prática de algumas defesas que poderiam ser justificadas,
muito do que se construiu através dela é que pudesse a polícia, o Ministério Público e o Judiciário ficarem incapazes de investigar e julgar. Tá? Então seriam como mordaças para delegados, promotores e juízes por conta da atuação. E é claro que a gente tem que lutar para que a polícia seja justa e não trabalhe com abuso, da mesma maneira qualquer instituição, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, mas nós temos que lutar para fortalecer, que a investigação possa ser isenta, para que o delegado e o agente possam ser imparciais, que eles tenham força. Então, a lei de abuso de autoridade veio frear muito da atividade da polícia, muito da atividade do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, eu vejo que nós temos grandes problemas em relação a isso. Delegado, eu deixei para o final o assunto mais leve, um assunto que é positivo, a gente percebe já de longa data um envolvimento muito forte da delegacia em causas sociais, em eventos beneficentes, inclusive já participamos daquela arrecadação de leite que aconteceu no ano passado, agora mais recentemente, inclusive, tem uma campanha para casacos de bebê, e eu gostaria que, já que a gente percebe lá fora que é um perfil do Vladimir, né, tem esse envolvimento muito forte que leva a delegacia para esse envolvimento social também, eu gostaria que o senhor, para a gente fechar, comentasse também um pouquinho disso. Bom, a missão da Polícia Civil é um trabalho de repressão. Então, depois que acontece o crime, a Polícia Civil tem que ir lá identificar e prender. Disso aqui nós não vamos abrir mão, mas por conta de toda a atuação da Polícia Civil, nós conhecemos a realidade de Canela. E nós sabemos que existe muita dificuldade com diversas famílias. E a gente também tem uma visão de trabalhar prevenção, de trabalhar um apoio social a essa comunidade. Eu sempre digo, se nós somos de fato a Canela das belezas naturais, a Canela do turismo, a Canela da segurança, nós temos por trás uma população que ergue o nome da cidade. E nada mais justo que todos estejam bem. Então, na medida do possível, sempre que a Polícia Civil puder estar atuando de modo a auxiliar quem mais precisa, todos os policiais aqui vão agir, têm agido muito em relação a isso. Seja com atividades junto às escolas de prevenção, ou seja com as atividades sociais. Às vezes, para nós é tão simples realizar uma atividade dessa. Eu digo que na campanha do leite, em que nós arrecadamos 6.000 caixas de leite. Isso é leite pra caramba. Bastante. O que custou para mim? Eu me filmei aqui nessa mesa durante 40 segundos e mais 30 segundos para publicar na internet. Toda a comunidade veio, participou e auxiliou. Eu sempre digo que a gente precisa de iniciativas. Tem muita gente boa, tem muita gente querendo ajudar e não sabe como. Aí no momento que alguém lança uma ideia, muitos vêm atrás e ajudam também. E aí outras acontecem, a gente vai multiplicando isso. Com a campanha da arrecadação de alimentos e distribuição, nós distribuímos mais de 15.000 quilos, 15 toneladas de alimentos, para mais de 1.000 famílias na cidade, todas elas aqui cadastradas, uma a uma, recebendo as doações. Esses dados batem também com o que tem da assistência social. Trocamos informação com a Secretaria de Educação, que fez também a distribuição, e com a assistência social, que também fez a distribuição. É muito simples para nós, mas a gente sabe que é de um benefício muito grande. E assim, às vezes a gente talvez não mude o mundo, mas a gente muda um pouquinho da realidade e vai avançando, né? Então, a Polícia Civil, além do trabalho de repressão, que vai bem, obrigado, como eu digo, sempre que puder, também vai fazer essa parte de auxílio à comunidade, porque a gente sabe que precisa. Delegado, algum assunto que a gente não conversou que o senhor gostaria de trazer para esse bate-papo? Eu quero agradecer a comunidade, porque eu sei que em Canela tem muito respeito, tem muita admiração pelo trabalho da polícia. Isso para nós é primordial. Claro que o trabalho policial não é um trabalho fácil. Claro que a gente tem enfrentado muitas dificuldades, seja de estrutura, seja, enfim, no dia a dia, mas sempre houve o reconhecimento da comunidade desde que eu estou aqui.
Isso para nós é muito importante. Eu queria agradecer, então, todo o apoio que a gente sempre tem recebido e dizer que qualquer informação que queiram passar para a polícia, podem passar para o meu celular, por WhatsApp, por 9614-4216. Então, 9614-4216, manda um WhatsApp com denúncia de informação, a gente recebe de forma anônima, esse telefone celular é meu, para eu poder receber as informações. Estou à disposição também. Delegado, também te agradeço por nos receber, por conversar com a gente hoje, trazendo todas essas informações, e agradeço aos amigos do Integração pela audiência e convido a nos acompanhar pelas redes sociais e também o site leiafácil.com.br.